Mais uma vez, Pedro vem nos ensinar, no capítulo 4, como deve ser a caminhada daqueles que servem a Deus. Seja bem-vinda a mais um Mulheres na Palavra. Hoje é o penúltimo vídeo na carta de 1 Pedro e hoje vamos estudar o capítulo 4. Pedro começa essa sessão dizendo, portanto, à luz de tudo isso que ele já disse anteriormente, ele vem dizer que, já que Cristo sofreu no seu corpo, já que ele foi pendurado em uma cruz, armem-se também do mesmo pensamento. Ele está dizendo que assim como Cristo foi humilde e se esvaziou de si mesmo, nós também devemos nos revestir desse mesmo pensamento. Então agora, nós não mais vivemos para satisfazer os nossos desejos, não mais vivemos para satisfazer os desejos das outras pessoas, mas para satisfazer a vontade de Deus. É isso que Pedro vem falar aqui. E ele vai dizer, olha, antes vocês já passaram tempo suficiente fazendo o que as pessoas que estão aí ao seu redor queriam que vocês fizessem. Como já vimos nos vídeos anteriores, eles viviam em um contexto pagão, um contexto onde a cultura greco-romana reinava. Eles estavam cercados por toda sorte de libertinagem, de orgias, de bebedices. E Pedro vai dizer, antes vocês viviam justamente nessa libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras, na idolatria repugnante. Esses cristãos estavam sendo perseguidos por aquelas pessoas que antes viviam com eles. É óbvio que eles vão achar estranho a nova forma de vocês viverem, mas resistam, estejam firmes, fujam de toda imoralidade, fujam de toda idolatria. Deixem que lhe insultem, deixem que lhe ataquem, mas continuem firme, buscando agradar unicamente a Deus. Você já fez algo que sabia que não agradaria a Deus, mas você queria se entrosar naquele grupinho? Ficou com medo de perder a amizade daquela amiga ou talvez a admiração das pessoas? Pedro está dizendo, olha, independente do que falem, independente do que digam, independente do que façam contra você, sigam firmes e busquem agradar unicamente a Deus. E ele segue dizendo, contudo, esses pagãos, terão que prestar contas àquele que está pronto a julgar os vivos e os mortos. Pedro aqui traz a figura desse Deus que é um justo juiz. E ninguém escapará do seu juízo. No versículo 6, Pedro vai trazer uma ideia que tem causado confusão de interpretação. Assim como no capítulo 3, os versículos finais, ele vem trazer aqui o seguinte, por isso, Deus irá julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. A primeira leitura, e ainda existem pessoas que usam esse texto para falar sobre a salvação depois da morte, né? Mas é uma interpretação equivocada, até porque isso vai contra o restante das escrituras. Lembra o seguinte, eles viviam um cenário de perseguição. Muitos cristãos haviam sido martirizados, haviam sido mortos por simplesmente crerem em Cristo Jesus. Então a gente sabe, de acordo com o restante das escrituras, que não faz sentido que o evangelho seja pregado a pessoas que já morreram, né? Morreu e aí vai pregar aos mortos. Não tem como, né? Mas existem algumas interpretações que vão dizer que esse também a mortos são aqueles que estão mortos espiritualmente, e então a palavra é pregada, o evangelho é pregado e essas pessoas vivem, né? São vivificadas pelo Espírito Santo. Isso acontece? Acontece, mas não se aplica nesse caso aqui. Por quê? Porque o versículo 6 está conectado ao versículo 5. Pedro começa o versículo 6 dizendo, por isso, então ele está explicando o que ele tinha dito antes. E a mesma palavra usada para mortos do versículo 5 é a mesma palavra usada para mortos do versículo 6. Então não faria sentido ter uma conotação espiritual. Está falando aqui da morte mesmo. Então, a interpretação mais aceita e que faz mais sentido com o restante das escrituras é que Pedro está dizendo que existiam pessoas sendo mortas, martirizadas, mas o evangelho havia sido pregado a essas pessoas quando elas eram vivas, e então elas morreram, elas foram martirizadas. E aí explicaria o que ele vai dizer no mesmo julgados no corpo segundo os homens.
Esses homens maus, esses homens pagãos, o julgaram, o mataram e acharam que tinham vencido, que o fim seria a morte, mas na verdade, para aqueles que creem em Cristo Jesus, mesmo que morram, vivem. Quando a gente fecha os olhos aqui nessa vida, a gente abre os nossos olhos na eternidade. Então ele vai dizer que por isso que o evangelho foi pregado por essas pessoas, e essas pessoas que creram, mesmo sendo martirizadas, elas vivem pelo Espírito segundo Deus. Existe também um paralelo desse versículo com o capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Assim como Cristo foi morto no corpo e vivificado pelo Espírito, nós, aqueles que cremos nesse Salvador, nesse Senhor, ainda que morramos, nós somos vivificados pelo Espírito. Pedro segue dizendo que o fim está próximo. Então, ele agora vem trazer uma série de ordenanças para esses cristãos que se aplicam a nós. Sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Olha, o fim está próximo, em breve Cristo virá e levará os seus. Então sejam criteriosos, estejam em alerta, vivam em oração. Como tem sido, minha irmã, a sua vida de oração? Como tem sido a minha vida de oração? E ele vai dizer, olha, mas acima de tudo, que vocês amem-se uns aos outros. E assim como Cristo os amou, que vocês amem-se mutualmente com amor genuíno, com amor verdadeiro, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então sejam hospitaleiros, usem os dons que Deus deu a cada um de vocês, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado para todos sempre, mediante Cristo Jesus. E ele vai finalizar esse capítulo dizendo, olha, não se surpreendam por passarem por dificuldades. Afinal, o Senhor de vocês sofreu, então vocês são participantes do sofrimento de Cristo, então vocês se alegrem. Você lembra desse mesmo Pedro que em Atos 5 se alegrou por ter sido achado digno de sofrer por Cristo? Esse mesmo Pedro está dizendo, olha, se alegrem também, porque isso é um privilégio. Segundo a tradição cristã, o mesmo Pedro que quando foi condenado à morte, e morte de cruz, disse, olha, eu não mereço morrer da mesma forma que o meu Senhor. E ele morreu com a cruz de ponta cabeça. Esse mesmo Pedro está dizendo, se alegrem por serem participantes do sofrimento de Cristo. E que quando a glória de Cristo for revelada, vocês exultem com grande alegria, porque o Espírito de Cristo habita em vocês. Agora ele vai dizer, olha, se vocês sofrerem, que não seja fazendo mal, porque existe uma diferença entre sofrer por viver em obediência à palavra de Deus e sofrer por viver pecando e fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, e aí depois dizer que está sendo perseguido. Ele vai dizer, olha, meus irmãos, mas se vocês sofrem como cristão, não se envergonhem, mas glorifique a Deus por sofrerem em nome de Cristo. No finalzinho desse capítulo, também tem uma dificuldade interpretativa. Ele vai dizer assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? E aqui ele traz dois julgamentos diferentes. O julgamento do ímpio, que é um julgamento de condenação, e o julgamento dos crentes, o julgamento daqueles que pertencem a Deus, que é um juízo purificador. E aqui ele faz referência, por exemplo, a Ezequiel 9, a Malaquias 3, vai estar lá no guia de estudo, caso vocês quiserem, vocês colocam a palavra guia aqui que a gente envia para vocês. Deus é um Deus zeloso e ele cuida do seu povo. Então, quando o Senhor vem sobre nós com o seu juízo, ele quer nos purificar, ele quer nos aperfeiçoar. E aí ele vai dizer o versículo 18, se ao justo é difícil ser salvo, esse difícil ser salvo, ele está falando sobre esse contexto de perseguição, de sofrimento, né? Então esse difícil, a palavra grega chama molis, não sei se pronuncia assim, que significa simplesmente sofrimento. Se aquele que é crente passa por dificuldades nessa vida, o que será do ímpio e do pecador? Porque nós temos a Cristo, mas aqueles que não têm, o que será deles?
E Pedro finaliza esse capítulo dizendo: por isso, meus irmãos, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, aqueles que sofrem obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, aqueles que sofrem por professar o nome de Cristo Jesus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Que nós possamos viver em concordância com a palavra de Deus, sabendo que o Espírito Santo habita em nós e nos auxilia nessa caminhada aqui. Sim, haverão sofrimentos, haverão dificuldades, mas o Senhor está conosco. Nós podemos confiar a nossa vida ao nosso fiel Criador e praticar o bem.